Bem-vindos a Mate o Dragão, Resgate a Donzela, a história da Bíblia inteira. Eu sou Geoffrey Swait, da Missão Guanabara. O propósito desses vídeos é de apoiar estudo em grupo da Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse. O vídeo de hoje vai examinar os livros sapienciais, ou a literatura de sabedoria. As leituras para o vídeo de hoje são Jó, capítulo 1, Provérbios, capítulo 1 e capítulo 8, dos versículos 12 a 36. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E o Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Visão geral. Introdução. A Bíblia nos apresenta uma categoria de escritos chamada literatura de sabedoria, ou os livros de sapiência, composta pelos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cântico de Salomão. O livro dos Salmos é tratado em outro lugar neste estudo, o que nos deixa com os demais para abordar aqui. A literatura de sabedoria da Bíblia nos ensina a viver fielmente no mundo de Deus. A sabedoria começa com o temor do Senhor, Provérbios 9 e 10. Jó nos mostra como é a sabedoria quando a tragédia chega, apontando em última instância para os sofrimentos de Cristo em nosso favor para realizar nossa redenção. Em Provérbios, a sabedoria nos ajuda a navegar pelas variadas provações e tentações da vida diária, apontando para Cristo como a sabedoria encarnada que viveu a vida perfeita. O pregador, em Eclesiastes, nos ensina como é a sabedoria enquanto se lavora sob a maldição do pecado, esperando, com esperança, que Cristo carregue essa maldição sobre si mesmo. E o Cântico dos Cânticos nos apresenta o tipo de florescimento conjugal que ocorre quando um marido sabiamente ama sua esposa, vivendo com ela de maneira compreensiva, e uma esposa alegremente recebe seu amor enquanto sabiamente se submete a ele, apontando em última instância para o amor de aliança e a fidelidade de Cristo e da Igreja. Jó, sabedoria no sofrimento. Gênesis 36, versículos 33 e 34, menciona um homem chamado Jobabe, listado entre os reis de Edom antes de qualquer rei reinar em Israel. A Septuaginta, a tradução grega, reconhece Jó como esse rei, possivelmente evidenciado pelo fato de que uma coroa é removida da cabeça de Jó. Jó 19:9. Se não era rei, era ao menos um homem extremamente rico. 1:3. Com grande poder e influência. Mais importante ainda, era irrepreensível e reto, e temia a Deus. 1, versículos 1 e 8. O que significa que era um homem sábio. No entanto, a sua sabedoria permanecia não testada. Jó precisava passar pela fornalha da aflição para que ela fosse provada. O livro começa nas cortes celestiais, onde Deus conversa com Satanás, o acusador. Satanás alega que Jó só adora a Deus por causa das bênçãos que Deus lhe concedeu. Deus dá a Satanás permissão para tirar essas bênçãos, incluindo os filhos de Jó. Ainda assim, Jó permanece fiel. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 21. Após essa primeira provação, Deus então concede a Satanás permissão para tocar o corpo de Jó, poupando apenas a sua vida. Jó fica então coberto de chagas dolorosas da cabeça aos pés. Sua esposa se volta contra ele, e ainda assim, Jó permanece fiel a Deus. Se recebemos o bem da mão de Deus, não receberemos também o mal? A notícia dos sofrimentos de Jó chega a três que se chamam amigos, que então vêm até ele para consolá-lo. A maior parte do livro é então uma conversa entre Jó e esses amigos, nos quais tentam convencê-lo de que ele deve ter pecado de algum modo. Caso contrário, não estaria sofrendo como está. Mesmo enquanto seus amigos, que são eles próprios acusadores, procuram sabotá-lo, Jó ainda coloca sua esperança no Senhor, reconhecendo que essas provações vêm do próprio Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. 13:15. Ao final dessas conversas, Jó emerge vitorioso sobre os seus acusadores, mas ainda precisa contender com o próprio Deus.
Embora Jó tivesse permanecido fiel a Deus diante dos seus acusadores, ele ainda questionou por que Deus estava fazendo tais coisas. O Senhor então fala do meio do redemoinho para repreendê-lo e revelar a Jó que, como o Senhor da criação, os seus caminhos são mais altos do que os caminhos do homem. Jó demonstra aqui a sua sabedoria ao reconhecer os seus erros, arrepender-se e humilhar-se diante de Deus. Deus então restaura Jó e o abençoa com o dobro do que tinha antes. 42:10. No mundo de Deus, é um princípio fundamental que o homem colhe o que semeia. Gálatas 6:7. Mas o livro de Jó nos ensina que o sofrimento humano nem sempre é resultado do nosso próprio pecado. O sofrimento é um instrumento na mão de Deus para realizar os seus próprios propósitos. Jó 13:15. Jó teme a Deus mais do que as suas circunstâncias, e isso o leva a ver a doçura da bondade de Deus para com ele no meio de uma providência amarga. Como Cristo, Jó suporta o seu sofrimento pelo gozo que lhe estava proposto. Jó tinha a esperança de que todas as suas lágrimas seriam enxugadas, de que a morte seria derrotada e de que um dia veria a Deus em carne, com o seu próprio corpo renovado na ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de destruída esta minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. 19, 25 e 26. Provérbios. Sabedoria para a vida no mundo de Deus. Grande parte do livro de Provérbios foi escrita por Salomão, e como tal, é um manual régio de formação de um pai para seu filho. Um futuro rei aprendendo a governar bem no mundo de Deus e sob a aliança de Deus. Provérbios nos ensina que, fundamentalmente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10 e veja também 1:7. E a partir daí, nos fornece muita orientação prática sobre coisas como resistir à tentação, domar a língua, planejar para o futuro e edificar um lar. Ao longo de Provérbios, há um contraste marcante entre duas mulheres, a senhora loucura e a senhora sabedoria. A senhora loucura é uma prostituta, uma adúltera, que lisonjeia, engana e aprisiona os ingênuos. Ela é barulhenta e rebelde. Os seus pés não ficam em casa. Ela é sedutora, promete momentos agradáveis, mas em última análise, todos os seus caminhos levam à morte e à destruição. O pai adverte seu filho para se afastar dela, pois ela é uma espécie de noiva falsa que só trará miséria. Em contraste, a senhora sabedoria é a verdadeira noiva que o jovem príncipe deve perseguir, tanto na vida quanto para o casamento. Ela é virtuosa, edifica e administra bem o seu lar, instrui os ingênuos na retidão. Por meio dela, os reis reinam e os governantes decretam justiça. E para aqueles que a buscam, ela oferece riquezas, honra e fruto melhor do que o ouro. Em certo sentido, ela representa a noiva de Cristo, a quem Cristo buscou a todo custo ao matar o dragão para conquistá-la. Em outro sentido, a Igreja tem entendido que a sabedoria, particularmente tal como é personificada em Provérbios 8, refere-se ao próprio Cristo, o eterno Logos, que no princípio estava com Deus e era Deus. João 1:1. O Senhor me possuía no princípio do seu caminho, antes das suas obras de antigo. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes que a terra existisse. Provérbios 8, 22 e 23. Paulo parece retomar esse tema em 1 Coríntios 1, 24, onde se refere a Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se queremos viver fielmente no mundo de Deus, se queremos governar bem como reis e rainhas na terra, se queremos viver como Cristo viveu, devemos dar ouvidos às palavras de Provérbios. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Provérbios 4, 7. Eclesiastes. Sabedoria sob a maldição. O pregador de Eclesiastes olha sem pestanejar para o aparente vazio da vida debaixo do sol. Ele explora os temas do prazer terreno, a busca por honra e renome entre os homens, e o labor no trabalho mundano, apenas para declarar que tudo é vaidade, a parte do temor a Deus. Eclesiastes é frequentemente visto como um livro melancólico,
que oferece uma perspectiva sombria sobre as provações da vida, quando na realidade nos ensina a ter a alegria verdadeira e duradoura quando a vida é difícil. Ele expõe as filosofias dos homens pelo que realmente são, tolas e falidas. A vida à parte de Deus é sem sentido, porque o homem foi feito para Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. O pregador nos força a refletir e considerar. Estamos vivendo como se esse fosse o significado das nossas vidas? Em última análise, Eclesiastes nos aponta para aquele que perfeitamente temeria a Deus e guardaria os seus mandamentos. Por causa da obediência de Cristo em nosso favor, podemos receber esta bênção com esperança. Vai, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com coração contente, porque Deus já se agrada das tuas obras. 9:7. O Cântico dos Cânticos, sabedoria no casamento. O Cântico dos Cânticos é uma celebração do amor conjugal e da fidelidade à aliança. Conta a história de uma noiva e um noivo que finalmente se unem para consumar o seu casamento. Ao longo do livro, o noivo persegue sua noiva, viajando por montes e campos. Ele louva a sua beleza e descreve em detalhes o que a torna tão desejável para ele. A noiva também chama o seu amado, ansiando por vê-lo e recebê-lo. Ela o honra louvando a sua força e capacidades. Ela se descreve como um jardim frutífero e o convida a vir e provar os seus frutos mais escolhidos. O Cântico dos Cânticos nos ensina como o êxtase do amor conjugal, devidamente ordenado, reflete a aliança entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a Igreja. Como sua noiva, ele nos dá um senso de anseio pelo dia em que o veremos face a face, na ceia das bodas do Cordeiro.